pouquinho no Projude, mas é de suma importância falar das tabelas, colegas, justamente porque é um assunto que a gente utiliza muito aqui no Tribunal de Justiça, tá? Mas antes disso, eu quero já tirar algumas dúvidas, tá? Que ficaram ontem, e só alertando, qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode encaminhar pelo chat, tá? Que ao final do nosso encontro eu tenho acesso a todos eles, tá? Eu não sei qual que é a comarca, mas começando aqui pelo Júnior, tá? Não sei qual que é a comarca, viu, Júnior? Mas aqui pergunta assim: existe algum manual do PJD Projude? O que acontece, Júnior? Quando iniciou o Projude, lá nos meados de 2008, quando teve a primeira implantação aqui no tribunal, sim, fizemos vários manuais, diversos manuais e manuais para diversos perfis, tá? Então nós temos o perfil de analista, fizemos de técnico, advogado, MP, procuradores, enfim, diversos manuais. Esses manuais antigos, eles estão disponibilizados ainda na plataforma. A Diretoria de Tecnologia e Informação ainda não os retirou do ar, tá? Mas eu já alerto, é um manual totalmente já defasado, tá? Até o layout dele, as cores, os ícones, as funcionalidades não estão de acordo com o nosso Projude hoje real, tá? Então, assim, não é um manual de critério para você olhar. Mas se tiver curiosidade de ver, antes de acessar o Projude, na nossa tela lá da intranet, Júnior, você vai encontrar lá um íconezinho logo acima, antes de colocar seu CPF e a senha, logo acima você vai encontrar lá vários íconezinhos, o cifrão, para fazer download, e ali vai ter um ponto de interrogação e ali vai estar legislação, manuais. E lá nós tínhamos feito manual totalmente vídeo, né, que era para ser algo mais interativo, mais fácil, e nós temos os manuais em PDF. Lá foram elencados vários perfis, vários perfis. Então, o perfil mais condizente, que é o seu, é o de analista judiciário. Eu presumo que todos já estejam habilitados, cadastrados e habilitados neste perfil, tá? Se for um perfil diferenciado, é no técnico. Mas eu tenho observado que o tribunal tem habilitado em todos um perfil de analista judiciário. E aí lá nesse perfil de analista judiciário, você pode clicar e ver, tá? Só por curiosidade. Quando você clicar no perfil de analista judiciário, você vai ver o primeiro ícone. Lá foram montados diversos passo a passo, procedimentos de que fazer, né? Cadastrar um processo, acompanhar uma pendência, descartar a pendência. Mas aí você vai observar que os ícones, tá? Sofreram uma alteração de layout. Quando a gente fala layout, Júnior, e também demais colegas, quando a gente fala de layout, é aquela visualização de tela, tá? Aquela telinha que a gente fica visualizando. Então, antes era um ponto de interrogação, era um triângulo. Então, tudo isso aí, né, com o passar do tempo, os ícones foram sendo modificados. Então, hoje, totalmente assim, aquela telinha não tem, tá? Não é que não tem, mas no início realmente foi necessário fazer e hoje não tem. Mas Júnior e demais colegas, qualquer tipo de dúvida de manuseio no Projude, tá? Tratando-se de sistema do processo judicial digital, tem aqui no Tribunal de Justiça uma diretoria específica para tratar de auxiliar qualquer dúvida de servidor e magistrado, tá? Então, lá na unidade de usuários de sistemas, tá? Nós temos essa unidade, essa diretoria aqui, e lá vocês podem encaminhar um e-mail, que é para o dgpe@tjgo.jus, encaminhar. Lá se fala também questões de erros, às vezes vocês estão tentando acessar, manusear, movimentar um processo, está dando erro. Então, toda dúvida, não conseguiu movimentar um processo, não conseguiu fazer tal funcionalidade, pode encaminhar um e-mail, tá? Para o DGPE, para a diretoria lá da unidade de sistemas,
usuários, e lá eles vão prestar todo tipo de auxílio para os senhores, tá? Então, o manual, bem no iniciozinho, foi feito, teve maior auxílio, mas hoje já se tem uma equipe, já se tem uma diretoria, inclusive, totalmente preparada para auxiliá-los, tá? Em relação ao manuseio do Projude, tá? Ou por e-mail, tá? Se quiserem ligar, é melhor encaminhar o e-mail, acho que é mais célere, mais rápido do que fazer a ligação. Mas se quiserem ligar, é o 3216-2230, tá? Mas é melhor encaminhar um e-mail com todas as suas dúvidas, e eles são bem rápidos em relação à devolução da resposta nos e-mails, tá bom? Relação a cadastro, relação à liberação de certificado, manuseio em relação ao sistema, não sabe mexer, Banco Nacional de Mandado de Prisão, CEU, tudo é vinculado nessa diretoria, tá? Projude, tá? Tudo é vinculado nessa diretoria, tá bom, Júnior? Então, fiz então da resposta. Outro colega é o Edson, também não colocou aqui a comarca, Edson. E você diz assim, qual é o e-mail para solicitar acesso ao painel BA? Que a gente fala de BI, né? Que é o BI, que é o BI. Esse painel que ele é colocado para nós aqui do Projude, ele é um portal de transparência. Você pode estar entrando em contato com o pessoal lá da diretoria de estatística, tá? De ciência de dados para fornecer. E nós também temos dentro do painel, logo é a pergunta da Natália, também no sistema de corregedoria também tem esse acesso. Tá? Eles que dão esse acesso nesse painel BA. Isso, na verdade, é um painel de indicadores, né? Que a gente vai estar ali vendo e monitorando os indicadores. Quem tem maior adesão aí são os gestores das unidades, tá? E também a Natália, também não colocou a comarca. A Natália diz o seguinte, para acessar esse sistema da corregedoria, qual que é o login? Colegas, sistemas da corregedoria são... Quando os senhores entrarem lá na nossa intranet, lá no painelzinho tem vários quadradinhos. Logo embaixo tem lá sistemas corregedoria. Pode acessar, o sistema não precisa de login, tá? Então, alguns acessos à necessidade. Mas a necessidade, taxa de questão de congestionamento, ver como que está a sua comarca, ver alguns dados, ver a quantidade de tramitação de processos que estão tramitando no tribunal, isso tudo está lá de forma transparente, tá, colegas? Então, no primeiro momento, o sistema de corregedoria não há necessidade de fazer um login, tá? A não ser se for algo muito específico para ter acesso. Acessando, vai aparecer lá, que é o sistema que é o sistema antigo, sistema controle, que é o sistema da corregedoria, e lá vão aparecer vários ícones, tá? Nós temos lá produtividade de magistrado, a gente também tem como ver a produtividade da comarca, lá se relaciona os processos que estão pendentes, os processos que estão em tramitação, processos que estão paralisados, é uma forma que o gestor tem de visualizar e ter uma visão, uma gerência do panorâmica, como que está a sua serventia. Tá? Mas não precisa de login assim não, tá bom? Alguns sistemas que eu disse ontem, Renajude, Infojude, também são todos vinculados, mas nesse momento os senhores não terão esse acesso. Geralmente quem tem é o gabinete, em relação a esses acessos, tá? Então, neste primeiro momento, é somente os gabinetes. Tá? Tendo mais alguma dúvida, colegas, eu estou à disposição dos senhores. Tá bom? Hoje nós vamos falar então dessas tabelas processuais unificadas. O que é essas tabelas processuais unificadas? Ontem eu falei a respeito da questão da produtividade. Nós, servidores, nós somos vinculados e hoje nós temos um grande anseio por produtividade. Produtividade em tudo, manuseio, acesso, tudo que fazemos dentro do Projude, então ele é tido como uma produtividade. E uma das questões hoje de critério, até mesmo no nosso padrão de diamante que nós temos hoje, foi devido a essas tabelas processuais unificadas. Foi devido às questões de informações corretas que foram colocadas. Inclusive, nessas tabelas processuais, colegas, quando a gente faz um movimento, eu não estou falando só do Tribunal de Justiça aqui de Goiás, mas em outros tribunais também há necessidade de fazer essa informação para encaminhamento, que a gente chama, ontem eu mostrei, né, que é o DataJude, que faz essa comunicação dos tribunais com o CNJ. E esse CNJ, anualmente, ele emite um relatório, tá? Que é o relatório de produtividade.
Quem quiser ter acesso, né, a esse relatório. Aqui dentro dessas tabelas processuais unificadas, é um sonho antigo do CNJ, colegas, de fazer essa unificação dessas tabelas processuais. Porque imagine só, advogado, ele atua no estado de Goiás, ele atua no Rio de Janeiro, ele atua em São Paulo, ele atua em diversos estados e, lógico, ele encontrava, né, vários procedimentos, várias nomenclaturas de antes chamada de natureza. Então, o que aconteceu? O CNJ resolveu, então, desde a sua criação, é um anseio, né, da criação do CNJ, criar uma padronização dessas tabelas processuais. Até porque nós estamos falando de um judiciário. E o judiciário hoje, lógico, observando os tribunais estaduais, observando os TRFs, observando o TRT, observando os tribunais militares, STJ e STF, logicamente com suas peculiaridades. Mas era um anseio do CNJ trazer uma padronização. E hoje nós temos aqui as resoluções que fizeram isso, fizeram esse crescimento em relação às tabelas. Nós tivemos as definições, a implantação, as classes, os assuntos e os movimentos. O mais importante para nós, como servidores, resume-se nas classes, assuntos e movimentos. Ana, por que é importante falar de classe? Por que é importante falar de assunto e movimento? É o nosso corriqueiro. É o que a gente lida diariamente. Se formos fazer uma retificação de uma classe, ou se formos fazer uma evolução de uma classe de conhecimento para execução, nós temos que saber os assuntos, tá? Ali é listados todos os assuntos que nós temos. Nessa divisão, tá? Que é a unidade lá de atendimento aos usuários de sistemas, também tem uma equipe que cuida, tá? Dessa monitorização dessas tabelas processuais, só para os senhores terem uma ideia de tamanha importância dessas tabelas. Essa tabela, colegas, elas são atualizadas pelo CNJ, tá? Então, o crivo que vai analisar de inserção ou de retirada, de exclusão de determinada classe, assunto ou movimento da tabela processual é do crivo do CNJ. Então é lá que eles vão analisar, é totalmente feito um procedimento, não é simplesmente fazer um pedido de incluir ou de fazer, a gente chama de descontinuidade, né, da classe ou do movimento ou do assunto. E aí eles vão analisar. A partir do momento que eles definirem se pode ou não fazer a determinada inclusão ou exclusão de determinada classe ou assunto, então é feito isso em todo o território. E assim é emitido, tá, uma atualização dessas classes aqui para nós. Tá? Isso aqui definitivamente dentro do tribunal. Então, só para o teor de conhecimento, para a gente entrar dentro dessas classes, nós temos uma resolução, que foi a primeira resolução trazendo essa questão desse banco de dados. Tinha um objetivo de reunir e divulgar interesses para acomodar, tá, todo o judiciário do Brasil, justamente para padronizar. Colegas, quando os senhores fazem aquela consulta de número processual, senhores, eu não sei se algum dos senhores teve acesso a um processo físico, tá? Nós aqui, quando nós tínhamos acesso ao processo físico, nosso processo começava com um ano. Então, nós tínhamos lá ano 2000, ano 2001, ano 2003, ano 2015, tá? Nós tínhamos um acesso por ano. E isso dificultava porque não era uma padronização que se exigia. Com o modelo do CNJ, e por esse ser um interesse de uma questão mais de informação, de maior transparência, foi criada então uma numeração, tá? Essa numeração que a gente recebe é um padrão do CNJ. Quando os senhores verem lá, 6 dígitos, pontinho, antigamente era traço, agora é pontinho, 2 dígitos, mais outros pontos, né, que considera o ano, e ali a gente recebe o código do tribunal, tá? Então ali eu consigo identificar de onde que esse processo está tramitando. Então cada tribunal tem um código. Eu consigo visualizar que cada serventia tem um código. Então ali eu consigo identificar, se colocarem vários números de processos,
dá para identificar qual que é o tribunal que pertence àquele processo, tá? Então, desde 2006, antes da Lei 11.419, que falamos ontem em relação à implantação do processo eletrônico, já se tinha algo bem embrionário em relação a essa resolução do CNJ, trazendo essa questão dessas informações, de padronização de número. E isso foi importante por questão do sistema de informação. Senhor, colegas, quando a gente fala de transparência, quando a gente fala de questão de informação, é para dar maior celeridade para o processo, para a entrega da prestação jurisdicional. E aqui, colegas, nós, dentro dessa resolução, o que ela tinha para nós? O que era o maior anseio dessa resolução? Era tratar dos dados, dessa padronização que tinha que identificar, principalmente tratando-se do número do processo, com a identificação do tribunal, com a identificação da serventia. Nós tínhamos também números de processos. Quando nós tínhamos o nosso sistema de primeiro grau e o sistema de segundo grau, SPG e SSG, tá? Que eram os sistemas do Tribunal de Justiça, não tinha como fazer essa comunicação com o CNJ. Então, foi sim necessário, tá? A implantação desse padrão de número para conseguir fazer essa identificação. Nós temos as unidades de justiça, nós temos então a identificação do magistrado, nós teremos a taxonomia, que é a classificação, tá, dos processos. Taxonomia é a classificação dos processos dentro das determinadas classes, o vocabulário. Então, o CNJ, ele trouxe, através da resolução em 2006, todo um arcabouço de fazer com que, começando o processo eletrônico, de forma totalmente padronizada, que foi o que aconteceu aqui no Projude no início, mais ou menos em 2007. Aqui nós tínhamos umas tabelas básicas, né, de classes, assuntos. É claro que no início, colegas, foi um pouco dificultoso em relação à implantação dessas tabelas. Eu me recordo que aqui no tribunal se utilizava muito, chama-se Depara. Depara é fazer uma comparação do sistema nosso, que era do SPG, juntamente com as tabelas do CNJ, para ver se haveria uma compatibilização dessas classes, né? A fim de que o Tribunal de Justiça também tivesse uma manifestação junto ao CNJ, porque são classes e assuntos aqui utilizados, né? E aqui nós temos a classificação processual, tabela das partes e a tabela de movimentação. Por último, né, veio essa tabela de movimentação. Primeiro criou-se então essa padronização de números, depois criou-se essa padronização das classes e dos assuntos, e agora nós já estamos chegando nos movimentos. É a mais importante para nós: classe, assunto e movimento. Nós que atuamos dentro de uma serventia, nós que ficamos dentro de uma serventia, é de suma importância saber o que é classe, o que é assunto e o que é movimento, tá? Porque isso impacta nos registros do CNJ. Posteriormente à resolução, tá, 12 de 2006, nós tivemos a resolução 46 de 2007. Aqui sim já estava instalado, implantado o processo judicial digital, que era o processo eletrônico. Aqui no tribunal já tinha sim uma fase bem inovatória em relação aos processos digitais, e aqui se cria essas tabelas processuais. Aqui sim a gente está falando de uniformização, de padronização dessas tabelas. Nós estamos falando de um judiciário, e esse judiciário tem que ser o mais uno, o mais compacto possível em relação a essas tabelas processuais. E logicamente todos os tribunais, né, do Brasil tiveram que aderir a essa resolução justamente para trazer essa padronização. Como eu disse, nós tivemos, né, os tribunais militares com as suas peculiaridades, TRF, os eleitorais, nós tivemos os do trabalho, nós tivemos os tribunais estaduais em relação a essa resolução. O que se define então de uma tabela processual unificada? O que é uma tabela? O que ela faz? Ela avança, ela tenta alcançar uma uniformidade de tratamento da informação.
Quando eu falo uma uniformidade, eu quero falar que aquele procedimento, aquele processo, a partir do momento que a gente inicia, visualiza, eu quero ter uniformidade no tratamento. Quem que manuseia muito com o processo, principalmente os advogados e aqueles atuantes em diversos estados aqui no Brasil, em diversos tribunais, a gente tem que ter uniformidade. Então essa resolução de 47, ela trouxe essa uniformidade e ela trouxe esse tratamento de informação, melhorar juntamente com o processo eletrônico, que faz com que os processos começassem a se iniciar de forma digital, na base eletrônica, utilizando a internet, eu também agora tenho que entender que tem que ter uma padronização em relação aos processos. A mesma coisa é melhorar o planejamento estratégico do judiciário. Colegas, não é em vão a questão de classe, a questão de alimentação do sistema obedecendo às classes do processo. Quando nós, servidores, fazemos uma alimentação, o advogado, protocolo, o Ministério Público, as delegacias, elas alimentam o sistema no momento de cadastrar uma ação e coloca determinada classe e dependendo do quantidade de classes inseridas, o CNJ, por meio do DataJude, ele consegue ver e verificando isso aqui é estratégico, ele consegue fomentar políticas públicas para o tribunal e logicamente chega até a população. Então, de certa forma, todo esse planejamento que é feito no CNJ, juntamente, existem programas, Programas da Paz. Recentemente nós tivemos aqui no tribunal com os juizados especiais das mulheres, de violência doméstica, justamente porque se viu um índice muito grande, crescente em relação à violência doméstica. Então, foram criadas esses programas especiais. Então, quando se vê programas especiais vindos do CNJ, pode ter certeza que isso impactou e isso influencia muito medidas a serem tomadas junto ao CNJ em relação aos tribunais, que aí a gente tem as metas em relação aos tribunais. E aqui nós temos realizar análises estatísticas mais precisas e detalhadas. A partir do momento em que o Tribunal de Justiça se posiciona, entende a necessidade de se criar as inovações por meio das inovações tecnológicas, procedimento de estatísticas que traz maiores precisões e detalhamento, a gente sim consegue fazer desafogar e melhorar para nós servidores. A partir do momento em que essas tabelas, nós servidores, fazemos de uma forma correta, com certeza no final vai ter um resultado positivo em relação a essas análises estatísticas. O Tribunal de Justiça também tem esses programas especiais, cria-se esses programas em relação a essas estatísticas, essas questões de desafogamento. Colegas, senhores, vou ouvir muito falar de taxa de congestionamento. Taxa de congestionamento é quando está parado, está travado o processo e precisa de uma ajuda, precisa de auxílio, Então, isso tudo são programas fomentados por essas tabelas, tá? São programas que tem que ter. A implantação aqui no Tribunal de Justiça em relação ao CNJ. É claro, tá? Diante da implementação das tabelas unificadas, que isso foi em 2006, juntamente ali em 2007, é lógico que teve que ter algo mais forte em relação à adaptação, porque tudo no início é muito complicado. E o Tribunal de Justiça teve que se adaptar a essa nova realidade de tecnologia. Nós víamos de um processo totalmente que tinha só procedimento, porque o processo ele tinha que ir físico. Então, a partir do momento que você tinha que encaminhar o processo, mandar o processo concluso, então você pegava o processo e levava até o gabinete, tá? E ali nós tínhamos um recebimento. Então, o gabinete, juntamente ali com os assistentes, recebia o processo concluso. Quando tinha que ter uma audiência, o processo ele tinha que ir concluso, porque aí o juiz analisava aquele processo para fazer a audiência. Hoje as coisas mudaram, a mesma coisa o MP.
O Ministério Público precisa do processo. Não existe mais cota dentro do processo judicial. Qualquer momento, né, o advogado, as partes têm acesso ao processo, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, o tribunal teve que sim fazer transformações, entender dessa nova realidade, para se adaptar a esses sistemas, tá? Também os processos ajuizados são cadastrados de acordo com as classes e assuntos processuais. Aqui é importante. Colegas, não sei se na comarca, eu falei ontem, né, que nós temos uma central de processo eletrônico chamada de CPE, os senhores devem conhecer, é uma central gigantesca dentro do tribunal e ali tem diversas atribuições, essa central de processo eletrônico, e ali uma dessas atribuições é receber, lembra que eu falei ontem em relação aos juizados, a comarcas que aderiram, fizeram a adesão, né, essa adesão, e todos os processos em que as partes procuram lá o fórum, lá na comarca do interior, e são demandas, né, de pouquíssima complexidade, então o que acontece? Encaminha para essa central, aqui dentro dessa central de processo eletrônico, e aqui eles vão fazer todo o procedimento de cadastro e dentro, né, ajuizar uma ação mesmo. Isso em auxílio àquela comarca do interior. Eu não sei se algum dos colegas já está cadastrado numa dessas serventias, né, dessas comarcas. E comarcas que não fizeram essa adesão junto com a central de processo eletrônico, elas mesmas fazem lá, também tem as faculdades hoje, né, colegas, faculdades de direito, que também tem esses núcleos de prática jurídica, né, tentando ajudar ali, auxiliar a comunidade em relação a esse juizado, até porque eles não ficarem à margem do acesso da justiça. Quando eu falo desses acordos, dessas classes e assuntos, a partir do momento que a gente vai fazer um cadastro de um processo, é importante saber qual que é a classe. Às vezes a parte, né, principalmente de partes assim que utilizam o juizado, eles não sabem qual que é a classe a ser utilizada. Eles sabem que tem uma cobrança, eles sabem que querem uma indenização, mas eles querem uma separação, mas eles não sabem o que eles querem ali de fato. Tá? A mesma coisa acontece, colegas, quando a gente fala de assunto. Hoje, o sistema já permite fazer a inserção de vários assuntos. Então, eu consigo fazer aquela acumulação de pedidos. Lembra daqueles vários pedidos que se vê nas petições iniciais? Pedido A, pedido B e pedido C? É a mesma coisa aqui. Então, eu tenho assunto A, assunto B e assunto C. Tá? O sistema consegue e permite fazer essa inserção. Consegue-se fazer exclusão. A partir do momento que o juiz entende que não se faz daquele pedido, ou o juiz entende que aquela classe está equivocada, nós, servidores, conseguimos fazer a retificação. A mesma coisa, os andamentos processuais lançados, que são os movimentos processuais. Toda tabela processual, quando os senhores forem fazer um movimento, senhores, de um processo, fazer uma certidão, fazer uma juntada de um documento, tá? É necessário utilizar essa tabela dos movimentos, tá? Essa tabela aqui, ela é feita, tá? Como eu disse, existe uma equipe dentro dessa diretoria do sistema, lá dos usuários de sistemas, em que ela faz essa atualização sempre em relação a essa tabela de movimentos, tá? A gente não precisa ficar preocupando. Eu tenho certeza que um dos senhores já mexeu no processo, já analisou, já movimentou. Então, quando os senhores vão lá em tipo de movimentação, tem a informação que ela obedece à tabela processual unificada e é só fazer de forma correta. O que é um movimento? É um impulso processual, certo? Se eu estou fazendo uma certidão, eu estou fazendo a certidão. Se eu estou juntando documento, eu tenho uma juntada de documento, tá? Então, esse movimento é um impulso, tá? Esse impulso que a gente faz. Lembrando, colega, já falando de impulso, o Projude, é claro, tá? E isso acontece, pode acontecer com algum dos colegas, nós de fazermos juntadas equivocadas, movimentações equivocadas, tá? E o sistema, claro, ele permite fazer bloqueios, tá? Fazer bloqueio dessas movimentações. Quando eu digo movimentações que tem
arquivos, tá? Então, o perfil que os senhores têm, que eu acho que é o perfil de analista judiciário, ele permite fazer o bloqueio de arquivos, tá? Então, esses movimentos que são feitos nos processos, movimentos lançados, arquivos lançados, que dão impulso ao processo, é permitido fazer o bloqueio. Porque às vezes a gente fica tão receoso de movimentar um processo, mas o processo aqui a gente consegue fazer esse arquivamento. Aqui nós temos o prêmio CNJ Qualidade. Os senhores estão chegando agora, né, colegas aqui, nós temos o Tribunal de Justiça, ele recebe um prêmio em relação à qualidade, tá, do serviço. Nós temos a prestatividade em relação a toda essa entrega do judiciário, quantitativo de processos que são sentenciados, produtividade, andamento, então programas, né? Um dos quesitos grandiosos que a gente tem aqui nesse padrão, que é o Prêmio de Qualidade, que antigamente era outro nome, acho que era Justiça em Números, e agora é o Prêmio CNJ de Qualidade, era justamente a inovação tecnológica. Tribunal que não tem uma inovação, que não aplica, que não oferece uma tecnologia, que não tem programas tecnológicos, igual o nosso, o Tribunal de Justiça tem uma inteligência artificial, que é a Berna, utilizada justamente que nos auxilia. Então isso tudo computa, tá, para a questão do prêmio de qualidade. Hoje o Tribunal de Justiça está no prêmio Diamante, tá, em relação a essa produtividade, e estamos querendo chegar no outro prêmio, avançando para o padrão de excelência, tá? E nós temos aqui várias metas. O que são metas? Os senhores vão ouvir falar muito. Nossa, Ana, aqui na minha comarca fala muito da meta 1, meta 2, tá? Isso tudo é criado pelo CNJ. O CNJ cria as metas e coloca para os tribunais. Então, eu tenho meta 1. Então, qual que é a meta 1 do CNJ? Julgar mais processos que os distribuídos. Quando os senhores ouvirem falar assim, ah, tá tendo um mutirão, sabe aquele mutirão previdenciário, principalmente no interior, tá tendo um mutirão, tá? Ah, vai ter agora a justiça, né, da violência doméstica. São todos programas criados justamente para atender essas metas do CNJ. Nós temos meta 2, julgar processos antigos. Nós estávamos falando ontem, e eu falei ontem de processos que nasceram digitais, tá? Então de 2007, finalzinho de 2007, 2008, nasceram digitais, porém processos que foram digitalizados. Há demandas antigas, colegas, há várias, não sei se essa comarca aí dos senhores, mas nós temos processos de muitos anos que tramitam há 15, há 20 anos dentro do judiciário, que ainda está longe ainda de ter uma lide. Então, esses processos também, para permanecer dentro e participar desse prêmio CNJ de qualidade, também são processos que são julgados, processos mais antigos. Tá? Aqui nós temos a meta 3, que é estimular a conciliação. Dentro aí na comarca do senhor, os senhores já ouviram falar, né, no Centro Judiciário de Conciliação, que é o nosso CEJUSC, justamente porque é uma meta do CNJ. Tá? É algo que foi criado, então existe todo um cronograma, um padrão, né? Nós temos a Semana da Conciliação, né? Que participa de tentar fazer essa composição entre as partes, isso tudo em obediência à meta, tá? Que foi, logicamente, colocada para os tribunais. Aqui nós temos a meta 4, é priorizar julgamento de processos relativos contra a administração pública, impobridade. Então, o CNJ, ele vai criando metas. A partir do momento que o tribunal se adequa a essas metas e entra, né, de forma efetiva para fazer e criar programas para fazer essa questão dessa total mobilidade em relação aos padrões do CNJ, então ele tem aí o prêmio CNJ de qualidade. Aqui nós temos outras metas. Eu trouxe as mais prioritárias aqui pra gente. Reduzir a taxa de congestionamento. Aqui, colegas, falando de meta, a meta 5, reduzir a taxa de congestionamento. Quando o gestor da unidade falar, nossa, está muito congestionado, o processo está paralisado, o Projude traz para o gestor aí da unidade todos os processos que estão paralisados. Eu disse ontem que o processo dentro do Projude ele não some. Ele não some, mas ele fica paralisado.
Então ele fica paralisado por algum motivo, ele está esperando algo, tá? Então o processo ele pode ficar paralisado. Qual que é o motivo de paralisação de processo? O processo pode ficar suspenso, ele está no campo de paralisado. Hoje já não impacta, né? Porque a gente cria uma prioridade, um status no processo, que é de processo suspenso. Então, se ele está suspenso, ele está paralisado, mas não está dando indicativo de que não está sendo movimentado. Porque isso impacta, né, na questão da produtividade. Processo paralisado dentro da serventia, ele vai impactar na produtividade. Ele estando suspenso, não faz essa adesão. Então, quando um processo ele está ali na serventia sem movimentação alguma, nós, servidores, fazemos um descarte. Então, eu gerei uma pendência de ofício. Eu, Ana, fui lá e descartei a pendência de ofício. Pronto, o processo vai ficar paralisado. E se o gestor da unidade não faz, não tem aquele aguçamento de ir lá, de verificar, de fazer uma gestão dentro da serventia, esse processo vai ficar paralisado. Então, hoje nós temos ferramentas dentro do Projude para se fazer busca de processos que estão paralisados. Ana, aqui na serventia, na outra turma sempre fala, né? Faz determinada questão e faz o descarte. Então, o descarte hoje, colegas no Projude, a gente tem que tomar muita cautela. Por quê? Tudo que eu descarto, ele vai impactar para alguma coisa. Por que você está descartando alguma coisa? É a mesma coisa da gente falar de certidão. Muito tem se questionado e levantado em relação, quando a gente vai fazer um descarte de uma pendência, pedir uma certidão nossa. Eu estou descartando porque fiz de forma equivocada, gerei a pendência de forma equivocada, ou porque foi juntada no processo de uma outra forma. Então aqui a gente tem dentro em relação a essas questões de descarte, justamente por conta de taxa de congestionamento. Processos paralisados sem movimentação, processos, lógico, foi uma carta precatória, está esperando a resposta, processo fica ofício, processo que vai para a contadoria, tudo tem um motivo, tá? Do processo ficar paralisado e o sistema te informa a paralisação. Aqui nós temos a meta 8, é julgar os processos de feminicídio e violência doméstica. Aqui, gente, sempre o Tribunal de Justiça, não sei se os senhores têm acompanhado, principalmente o Tribunal do Júri, em relação a esses feminicídios, justamente porque existe uma adesão, tá? O Tribunal de Justiça se adere a essa meta e, lógico, ela vai criar programas para fazer e cumprir essas questões normativas do CNJ. Nós temos a inovação no Poder Judiciário. O que é essa inovação? É tecnologia. Hoje, Tribunal de Justiça que não apoia, que não se coloca, não se posiciona como um grande inovador tecnológico, ele está ficando aquém. Porque hoje a tecnologia dentro do judiciário é essencial. Se não tivermos uma tecnologia para ajudar, isso serve para auxiliar aqueles serviços mecanizados, repetitivos, né? A gente aqui fica aquém e fica refém. Então hoje a tecnologia, e isso é uma das metas que é prioridade dentro do CNJ, trazer a inovação tecnológica. Eu acho que teve há 2 meses, mais ou menos, no máximo, nós tivemos um evento aqui no Tribunal de Justiça de inovação tecnológica. O Tribunal de Justiça tem colocado várias frentes de inovações justamente para instigar nós, servidores, que o tribunal tem trabalhado em relação a essas inovações tecnológicas, tá? E uma dessas metas, que é a meta 10, é impulsionar os processos ambientais e os processos indígenas. Não sei se os senhores viram agora recentemente aí na intranet uma informação dos indígenas, dos quilombolas, não sei se os senhores viram, justamente priorizando metas dentro do CNJ. Aqui eu trouxe uma portaria, que é uma portaria aqui nossa, que a gente fala dentro desse aprimoramento de gestão em relação, é uma portaria nova, tá, de 2023, justamente trazendo governança de gestão. Os senhores vão ouvir falar muito em governança, tecnologia, prestação jurisdicional, transparência. O tribunal hoje, gente, ele tem que ter transparência nos seus atos, né? Lógico, obedecendo àqueles que não são da legislação. Incentivar o aperfeiçoamento de estatística, tudo não
está pronto, né? Tudo já está, como eu disse ontem, a Diretoria de Tecnologia e de Informação fala que nós estamos em constante evolução. Se estamos em constante evolução, ainda não está pronto, não está perfeito e ainda temos muito que melhorar. Tá? E nós temos que então fomentar subsídio para o nosso planejamento estratégico. É importante o tribunal trazer esse planejamento estratégico. Colega, às vezes a gente acha que não tem tanta importância o nosso movimento dentro de uma serventia, mas isso colabora muito para as questões de tecnologia. Todos os tribunais, eles participam desse prêmio de qualidade, o Tribunal de Justiça também, né, fez essa participação, nós temos aí o ouro, prata, diamante, estamos querendo chegar no de excelência. Aqui nós temos as classes processuais. Essas classes processuais aqui é no momento que servidores fazem o cadastro do processo. Ontem eu disse que quando se cadastra um processo, obrigatoriamente a gente tem que ter o CPF. E eu disse ainda que tem advogados que no momento de um protocolo, ele não cadastra todas as partes. Eu disse ainda que tem advogado que no momento de fazer o cadastro, ele esquece dados, ele marca com o endereço desconhecido da parte. Isso tudo dentro do momento de fazer o cadastro. Ana, e eu disse ainda que a partir do momento que o advogado cadastra essa ação, acabou. Tá? Para o advogado ter qualquer tipo de acesso aos dados do processo. Quem mexe no processo, quem modifica os dados, quem altera dados da parte, quem insere parte, quem faz qualquer tipo de modificação, quem inclui parte, quem exclui parte é o Poder Judiciário. Advogado já não tem mais acesso. Tá? Então aqui no momento de cadastrar, colegas que vão fazer o cadastro de uma ação, cuidado no momento da classe. Tá? Importante. Aqui nós temos estruturas de níveis e considerar aqui níveis de hierarquia e categorização. O que é essa classe? Nós temos classe 1, tá? Que é os níveis 1. Nós temos, a gente chama dentro de uma classe que é a classe pai e o filho, justamente que é aquelas que a gente encontra facilidade dentro do sistema. Então, nós temos a competência específica dentro do CNJ e eu tenho lá uma categorização, que é de um nível inferior, que é o nível 2, em relação a essa questão dessa classe. E aqui, só falando, né, o TJ ele não inclui, não exclui. É submetido à autorização de um comitê gestor, todos os tributais passam por esse crivo desse comitê, justamente para incluir e excluir, porque quem faz os ditames em relação às classes processuais é o CNJ, tá? Lá na telinha dos senhores lá no Projude, eu só coloquei isso aqui para os senhores verem que a gente tem acesso às tabelas. Isso aqui foi colocado justamente para facilitar as tabelas. Antigamente a gente tinha que ir lá no Google e ficar fazendo busca, né, no CNJ. Então facilita que a gente consegue acessar essas tabelas unificadas. Aqui eu trouxe para os senhores em relação ao processo digital, justamente para falar um pouco, né, onde a gente coloca a classe e o assunto, tá? Então é aqui que o advogado e os senhores, caso forem cadastrar um processo, tem que ter acesso em relação a essas classes. Aqui no CNJ, caso não estejam encontrando o tipo de classe a ser cadastrada no processo, aqui tem, tá? Bem no acesso lá na tela inicial, as classes. Aqui eu tenho o nível 1, esse nível 1, que são essas pastinhas amarelas, não estão disponíveis para cadastro, então eu tenho aqui, processo civil do trabalho. Os senhores não vão encontrar classe disponível, processo civil e do trabalho, tá? Então clica no mais e aí vai elencar todas as classes ali pertinentes. Aqui eu tenho a justiça, todas as classes que tramitam na justiça estadual, que é o nosso caso. Então ele vai indicar se aquela classe que você está marcando, ela tramita num juizado especial civil, no primeiro grau, no segundo grau, tá? O sistema consegue fazer isso para nós.
Aqui nós temos todas as classes que estão disponíveis. Lembra mais cedo que eu falei, né, de inclusão e exclusão? Aqui o CNJ já indica que essa ação de partilha ela foi descontinuada. Algum tribunal falou, olha, vamos tirar essa ação de partilha porque tem algum motivo, isso é justificável. O CNJ entendeu que a ação de partilha não é mais classe de processo. Então eles fazem a descontinuidade dessa classe no processo. Então toda vez que tiver um código, isso é importante, um código e ela está com esse tracejado, é que ela existiu e não existe mais, tá? Tudo que está aqui sem tracejo é porque ela ainda está ativa. Aqui a gente pode retificar a classe, lembrando, tudo que a gente faz no processo, colegas, a gente impacta, tá? Então aqui a gente tem a retificação da classe, tá? Vai aparecer o nosso nome, vai aparecer a data e o horário que a gente retificou ou fez evolução no processo, tá? Onde que a gente retifica? Opções, modificar dados, tá? Vai estar lá o íconezinho. Aqui é assunto. Assunto, colega, são objeto, tá? Lembra daquele objeto que a gente falava, objeto da ação? Aqui são os assuntos, tá? Então aqui a gente pode cadastrar essas matérias, pode classificar, fazer essa classificação. A gente pode então colocar vários assuntos no processo, tá? Que a gente chama de cumulação do pedido, porque isso o sistema consegue fazer e permite fazer. Ana, eu quero acrescentar. Então, lá em opções, modificar dados, clica na lupinha de assunto. Pode excluir ou pode então incluir determinado assunto. A mesma coisa dentro da tabela. Nós temos o ícone de tabela, os ícones de pastinha amarela não são passíveis, não são assuntos que estão ativos dentro da nossa tabela, e o que a gente tem de ativo são esses íconezinhos que a gente chama de filhos, né? Essas pastinhas brancas aqui. E aqui, logo aqui também, vai se falar da justiça. Qual é a justiça que está ativa para receber aquele determinado assunto. E aqui nós temos os movimentos processuais. Movimento processual, nós servidores fazemos um impulso processual. Colegas, todo impulso que fazemos, todo movimento, os senhores vão falar muito de movimento. Ah, movimenta um processo para mim, manda um processo concluso para mim, manda um processo para o MP para mim. Tudo isso é movimento processual. Tá? Então, se vai intimar Ministério Público, intimar advogado, utilizar o e-cartas, juntar um documento, tudo que se for fazer, dando um impulso, dando um movimento do processo, a gente chama e obedece às classes processuais. Processo chegando do gabinete, colegas, tomem muito cuidado com o impulso no momento de analisar um despacho, uma decisão, uma sentença. Se o despacho está falando para expedir um mandado, gera um mandado. Se no despacho está expedindo, está determinando para fazer intimação das partes, intime-se as partes. Cuidado com o impulso processual. O processo chega no gabinete, tem que ser cumprida a determinação do gabinete, tá? Ah, juiz esqueceu, tá? Veja com o assessor, mas cumpra o que está determinado no despacho, tá? Na decisão e na sentença. Então aqui todo o impulso do processo, ele indica o nosso nome, tá, colegas? Vai acontecer de fazer coisa errada? Espero que não, mas se acontecer, a gente consegue então fazer a correção. Lembrando que fazemos correção de arquivos. Então eu encaminhei um processo, eu encaminhei o processo equivocadamente para o magistrado. Tem como eu ir lá? Nossa, tem como? Não, não tem como. Encaminhou o processo para o magistrado, não tem como a gente cancelar, né? Fazer o cancelamento da conclusão. Então, o que que acontece? O magistrado consegue fazer o cancelamento. O magistrado, lá no gabinete, na senha dele, ele consegue fazer, a gente chama de descarte, né, dessa conclusão. Ele consegue fazer, tá? Mas ele tem a opção. Ou ele faz
o descarte e lá na movimentação vai ver que o processo foi concluído, aí o advogado fica assim, nossa, meu processo foi concluído, nossa, tem 15 dias, nossa, tem 30 dias, nossa, não veio o despacho, mas o juiz já descartou a conclusão há muito tempo, tá? Ou o magistrado tem a opção de fazer a devolução, tá? Com aquele recadinho lindo que o magistrado dá, né? Para a serventia se atentar em relação aos comandos dele, tá? Então, cuidado em relação ao cumprimento dos despachos, decisões e sentenças, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente, gente, intimação. Quando a gente intima advogado num processo judicial, tá? Quando a gente dispara essa intimação, a primeira informação que vai para a movimentação do processo é que a intimação foi efetivada. Ela fica ali esperando 2 dias, né? Que em obediência, em observância à Lei 11.419, e ali ela tem 2 dias para fazer a publicação. Tá? Ah, Ana, eu fiz de forma equivocada. Tem como fazer o descarte? Tem. O sistema permite fazer o descarte de intimação. Lembrando que não tem como fazer o bloqueio da movimentação. Então, seu nome fica ali, o horário registro, tá? Da intimação. A pessoa não lê, mas fica registrada a movimentação que foi feita. Então, todo o movimento, por questão de segurança, tá? É colocado o nosso nome nas movimentações, o horário e o dia, tá? Eu não sei como que os gestores aí dessa unidade, o tribunal trabalha em horários, né, diferenciados, mas cuidado com horários muito extrapolados em relação a mexer no Projúdice, porque isso aqui fica tudo registrado, tá bom, colegas? Aqui nós temos a tela dos movimentos, né? Aqui nós temos todos os movimentos. Aqui dentro de serventuário sai todas as movimentações que nós servidores temos dentro da serventia. O que está aqui dentro de um analista, né, que nós somos analistas, nós temos aqui. Então, todos os tipos de movimentação estão elencados aqui. O que não foi encontrado lá na tabela, né, no tipo de movimentação, no momento que você for fazer a movimentação do processo, os senhores encontram aqui. Verificou aqui, tem. Se tiver aqui, tem que estar dentro da nossa tabela, tá ok? E aqui nós temos aqui no movimentação processo, eu quis trazer essa informação aqui, porque isso aqui é o que está na nossa rotina diária em relação a preencher de forma correta. Colegas, a gente está falando de movimentação e nós estamos falando de movimentação correta. Aqui nós temos que fazer uma alimentação conforme a tabela. Se é uma certidão, eu estou fazendo a certidão. Se eu estou juntando, eu tenho que fazer uma juntada. Descrição de movimentação. Quando a gente manuseia um processo digital, e às vezes a gente quer fazer de uma forma muito acelerada, muito rápida, a gente esquece de colocar a descrição. Se você está certificando, né, fazendo um ato ordinatório, intimando a parte, por exemplo, dos embargos, para apresentar as contrarrazões dos embargos, colegas, coloca intimação contrarrazões dos embargos. Ah, eu quero fazer uma certidão porque o advogado protocolou uma interlocutória. Logo depois ele atravessou uma outra interlocutória pedindo o bloqueio do evento anterior. Certifica nos autos e coloca a movimentação. Senhores, isso aqui é muito importante, facilita. Às vezes essa certidão que você faz aqui já declina para a movimentação do número tal. Às vezes a gente tem um processo lá de 200, 300 movimentações e você só coloca uma certidão, isso facilita para quem está manuseando o processo, tá? Várias certidões. Então, tudo que for certificar, quanto mais informações na descrição, melhor, tá? Isso facilita muito o andamento do processo, tá ok? Então, senhores, como falado ontem, hoje eu trouxe uma reflexão que o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos de noite de Robert Schuller, tá? A gente sabe que o sucesso que a gente tem, tá? Tem que ser repetido dia e noite. Tá? Espero então ter feito, né, trazendo um pouquinho sobre as tabelas processuais unificadas, tá? Qualquer tipo de dúvida pode colocar aí no chat, pode trazer aí todas as informações que amanhã nós daremos todas as respostas,
tá bom? O que eu não souber, a gente procura com quem sabe, tá bom? Um grande abraço e até mais.